Olá, boa tarde a todos. Boa tarde especial para a professora Paula Juliás e para a nossa aluna Elisa Berdi, que está aqui conosco para mais uma gravação de uma entrevista, de um depoimento com uma docente, né, do programa de pós-graduação em Geografia Humana, no âmbito das celebrações dos 50 anos da institucionalização do PPGH. Professora Paula é doutora em Educação pela Faculdade de Educação da USP, né? Mestre, graduada, bacharel e licenciatura em Geografia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp de Rio Claro, né? É docente do Departamento de Geografia e docente credenciada no programa de pós-graduação em Geografia Humana, onde ela atua na linha, né, de pesquisa ligada ao ensino da geografia. Então, professora Paula, muito boa tarde, obrigada pela concessão desse depoimento, né, para as celebrações dos 50 anos do PPGH. Eu gostaria, primeiramente, né, de lhe pedir para você falar um pouquinho sobre essa sua trajetória, né, dentro da geografia, ligada à área de educação, e falar um pouco como foi a sua chegada ao Departamento de Geografia e o seu credenciamento como docente no PPGH, quando isso ocorreu, como é que foi essa escolha, né, de vida, essa escolha profissional. Agradeço as boas-vindas, o convite por essa entrevista, agradeço porque é um momento muito bonito de celebrar esses anos todos do PPGH, né? Então agradeço muito a oportunidade de fazer parte, né, desse momento. A minha trajetória acadêmica, ela vem de preocupações aí do ensino e da educação desde antes até da graduação, né? Por conta de uma profissionalização no curso de magistério, e isso influenciou a minha caminhada. Eu não posso deixar de mencionar esse momento, né, da minha formação. É o primeiro momento que eu tive com o contato com a docência de forma profissional, né? Que foi nesse período do magistério. E depois minha entrada na geografia, na Unesp de Rio Claro, como você mencionou, Rita, e depois a minha trajetória na pós-graduação. Na pós-graduação, no mestrado, com a orientação da professora Rosângela Duende de Almeida, eu desenvolvi pesquisas no campo da cartografia escolar, que era algo também, um campo que eu já trabalhava na graduação, no âmbito de iniciação científica, e caminhei na pós-graduação no mestrado, aprofundando algumas perspectivas sobre representação espacial e as relações espaço e tempo das crianças. Como que as crianças compreendem o espaço e o tempo e como que isso reflete nas representações gráficas delas. Então, isso numa perspectiva da teoria histórico-cultural, pensando no desenvolvimento humano e no processo de humanização delas na escola, né? E depois no doutorado, já na educação, então doutorado na educação na Faculdade de Educação da USP, aprofundei essas questões sobre espaço e tempo, investigando a relação da cartografia, na relação da simbologia, na relação da projeção, como que as crianças pensam as representações gráficas, e o desenvolvimento de um pensamento que é o pensamento espacial, né, enquanto uma atividade humana e uma atividade também que é criadora e transformadora. Então, e aí, falando dessas palavras todas, muito na perspectiva da teoria histórico-cultural, que a gente tem aí o expoente, que é o Vygotsky, né, mas é uma escola toda que tem como base a história e a cultura na formação do ser, que é esse ser que é social, né. Então, foi nessa caminhada. E a minha entrada no departamento de geografia vem no âmbito do ensino de geografia, para contribuir mais com essa formação, esse processo formativo de professores e dessa consciência da prática educativa enquanto um trabalho, né, enquanto trabalho pedagógico, mas é um trabalho. E no âmbito da pós-graduação, na linha de ensino, educação e geografia. Então, a minha entrada no PPGH vem muito nesse sentido de contribuir,
principalmente nos estudos sobre ensino de geografia e cartografia escolar, que é um campo que vem sendo consolidado aí já há alguns anos, né? Interessante pensar isso, né? Sobre essa entrada no PPGH já nesse modo remoto, buscando construir relações com os alunos, relações de pesquisa e ensino, também sobre ensino de geografia, que demanda essas relações sociais, né? No âmbito da escola. Então, sempre foi um desafio, né? Está sendo um desafio. Então, essa sua pergunta me faz pensar um pouco, né, sobre experiência, quando vocês me convidam para falar sobre a experiência também no PPGH, e pensando que não assim, diante desses 50 anos, né, assim, é um curto tempo que eu estou no PPGH, mas me faz pensar muito na experiência. Então, eu logo penso num conceito aí colocado por essa teoria da história cultural, que é a de vivência, que traduz exatamente essa unidade do ser e o meio, né, numa relação de transformação dos aspectos internos do sujeito e externos, o que envolve a cultura, né, e outro aspecto ainda da atividade criadora, no sentido da própria existência humana. Então, esse é um ponto que, quando eu recebi o convite, eu pensei muito, né, na experiência enquanto vivência, e nessa atividade criadora de pensar na inadaptação, né, que é esse momento que a gente vive, na fonte de necessidade, anseios e desejos para poder pensar pesquisas nesse âmbito do ensino de geografia. Então, pensar a vivência e atividade criadora na minha prática, enquanto professora, orientadora e pesquisadora, é fundamental, uma vez que eu parto dessa compreensão da prática docente como um trabalho educativo, que revela, então, uma intencionalidade, afasta uma concepção espontânea dessa formação da atividade do professor, porque é um trabalho que exige instrumentos, e se tratando da relação com o conhecimento e com o processo de ensino e aprendizagem, estamos falando, então, de instrumentos culturais, então, o conhecimento que é elaborado. E nesse momento a gente percebe a urgência, né, desse conhecimento também que é elaborado, relacionado com os saberes escolares. Então, exige uma série de conhecimentos na formação desse professor e do pesquisador no PPGH, que são conhecimentos teórico-práticos com a finalidade de criar condições, então, de aprendizagem. Então, esse trabalho docente, e aqui eu me coloco, né, nesse trabalho docente, se realiza como uma relação social, né? Então, esse é um ponto muito importante. Então, esse meu credenciamento no PPGH é recente, tendo em vista esses ricos 50 anos de atividade do programa, porque meu credenciamento é do ano passado, mas eu posso destacar algumas atividades, né? Se for possível. Então, uma das atividades tem sido, foi a criação do Núcleo de Pesquisa de Cartografia e Pensamento Espacial na Educação Geográfica, onde nós temos a oportunidade de contar com alunos de graduação e pós-graduação. Eu lidero esse grupo de pesquisa que está credenciado no CNPq. Então, é um momento que eu vejo essa interação da graduação e da pós, dos alunos, trocando leituras, reflexões, estudo, que tem sido muito rico, e acredito que futuramente nós tenhamos assim frutos muito, muito bons e positivos, de forma que isso reverbera, por exemplo, em projetos de extensão, possivelmente, curso de extensão. Então, um exemplo do curso de extensão, ofereci recentemente um curso de pensamento espacial com as representações espaciais, né, das pesquisas anteriores que eu mencionei aqui no início da entrevista. Eram 80 vagas, nós tivemos 800 inscritos. Então, ou seja, tem uma demanda por formação continuada desses professores. Então, acredito que o CPGEL, que é esse grupo de pesquisa, possa no futuro contribuir com as teses, dissertações, os TGIs, né, e as pesquisas no âmbito de iniciação científica também possam contribuir para essas reflexões, né? Esse grupo de pesquisa tem 3 linhas de pesquisa, que é a cartografia escolar,
conteúdo e método do ensino de geografia e a teoria histórico-cultural e a pedagogia histórico-crítica. Então, tem aí um objetivo de desenvolver as pesquisas acerca dessas representações espaciais no âmbito da educação geográfica, pensando os temas e os conceitos do ensino de geografia. Então, essa é uma ideia sempre tendo como base a praxis. Um outro ponto, ainda no âmbito da pesquisa, porque eu acho que faz parte, né, da pesquisa, que é a minha colaboração na revista GeoUSP como editora de seção atualmente. Então, é um ponto importante, né, a divulgação científica, é um momento que tem essa circulação de conhecimento e faz parte da prática investigativa, esse cuidado com a revista. Então, também é um ponto a pensar, né? As pesquisas, então, aí desenvolvidas, elas contribuem de modo que, acho que esse ano a gente conseguiu, eu propus uma iniciação científica em ensino médio para a escola pública, então a gente conseguiu 2 bolsas para 2 alunos da escola pública para começar essa ideia da alfabetização científica, então, envolvendo a cartografia, então, essas pesquisas que a gente vem discutindo, pensando nesse grupo de pesquisa, tem contribuído também para a escola, espero eu, né, no ensino, no âmbito do ensino. E no âmbito do ensino, eu tenho desenvolvido uma disciplina, que é a cartografia escolar, metodologias de pesquisa e de ensino, que é uma disciplina que eu solicitei o credenciamento assim da minha entrada no PPGH, então ela foi aprovada, e agora é o primeiro semestre que eu estou ministrando essa disciplina. Tem alunos do programa e tem alunos externos de diferentes lugares do Brasil, então isso é muito positivo, com trocas de reflexões, leituras, isso tem sido muito rico, né? Então, a ideia da disciplina é pensar a relação da cartografia, educação e geografia. Então, pensar essa tríade, mas no âmbito das pesquisas educacionais. Qual é a natureza dessas pesquisas em educação, né? Então, esses são alguns pontos no âmbito do ensino. Então, acho que é mais ou menos isso, né, que eu tenho feito e pensado um pouco sobre esse âmbito da cartografia escolar e do ensino de geografia, buscando envolver, né, então, alunos da educação básica, pensando na iniciação científica no nível de ensino médio, alunos de graduação e alunos de pós, de forma integrada, e buscando cada vez mais integrar isso, né, da pesquisa, ensino e extensão, né, então acho que pensar de forma mais integrada e menos fragmentada, acho que essa é uma ideia, né. Em relação à extensão, você poderia falar um pouco mais para a gente? Quais são os seus projetos para o futuro, né, quando a gente espera, né, sair dessa condição, né, de pandemia e de trabalho remoto? Quer dizer, o que você tem pensado em relação à extensão? Então, em relação à extensão, penso que a gente possa envolver mais os professores da educação básica em relação a esses temas, principalmente da cartografia escolar. Então, no âmbito remoto, nós fizemos agora esse curso com foco na educação infantil, mas penso a partir de algumas pesquisas, uma pesquisa em especial que eu estou orientando e outra que a aluna está finalizando agora, né, esse ano, a gente possa ampliar essa ideia da educação infantil e abordar temas, né, e a cartografia em outros segmentos da educação básica. Então, uma pesquisa específica de mestrado de uma aluna que tem a minha orientação, ela está desenvolvendo, assim, um curso com professores, né, lá no Espírito Santo. Então, a gente pensa possivelmente em transformar isso num curso de extensão aqui da USP, né, de trazer para cá também essas reflexões dela também, enquanto a dissertação, né, quando a dissertação estiver aí avaliada, enfim, da gente poder desenvolver isso também aqui na universidade. Você já conseguiu alguma aproximação com, por exemplo, o laboratório, né, de ensino material didático? E como você, como eu disse, né, você ingressou no programa já numa condição de trabalho remoto, né? Mas você tem conseguido
se aproximar do laboratório, dos outros colegas que atuam no laboratório, dos alunos que pesquisam junto ao laboratório de ensino e material didático, ou outro laboratório de cartografia, por exemplo, né, já que sim. é uma pesquisadora desse campo, como é que tem sido a sua relação com os laboratórios no nosso departamento? Sim. Então, eu tenho atuado no LEMAD, né, no Laboratório de Material Didático, juntamente com o professor Eduardo Girotto. Um outro projeto que a gente tem feito em conjunto, mas horas separadas, é porque eu coordeno o PIBID, que é o Programa de Iniciação à Docência, e o Eduardo coordena o Residência Pedagógica. Então, a gente faz momentos em conjunto, né, de troca de experiência com os alunos. Esse programa do PIBID, ele tem 30 bolsistas e envolve 3 escolas públicas. Então, 30 alunos nossos da universidade que vão à escola, que estão em contato com os professores de modo remoto ainda, obviamente, né? Quando eu falo a escola é esse momento de encontro com o professor, né? E com a aula, mesmo que seja de modo remoto. Então, é um projeto que incentiva a docência. E o PIBID, ele tem como propósito alunos da primeira metade do curso, e o Residência Pedagógica, a última metade do curso. Então, tem alunos do primeiro ano que estão agora em contato já com um professor da escola pública, já tem estudado e lido coisas sobre ensino, sobre educação, sobre aprendizagem. Então, é um tipo de projeto de ensino, e isso é muito interessante de estar no âmbito do LEMAD, no âmbito e em relação com o professor Eduardo, porque é um momento na formação desse professor que difere de um estágio supervisionado. Porque o estágio supervisionado ele se dá no âmbito de uma disciplina específica. E nesse projeto, ele acontece por 18 meses e traz toda essa carga da vivência do ambiente profissional que é a escola. Então, a relação com a coordenação, a relação com a direção, com os alunos, a estrutura da escola, o território, né? Então, é enriquecedor participar, coordenar esse PIBID com a participação desses 30 alunos e esses 3 professores, né? Então, tem essa proximidade com o LEMAD, né? Quer dizer, eu atuo no LEMAD. E, Paula, não sei se você gostaria de fazer também algum comentário adicional, mas de qualquer maneira eu já lhe pediria também para você deixar uma mensagem, né, celebrativa desses 50 anos de institucionalização do PPGH, né? Que mensagem você gostaria de deixar para os estudantes, para os seus colegas professores do Departamento de Geografia e do Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana, nesse momento de celebração de 50 anos. Mas você também fique à vontade para colocar qualquer outro comentário complementar ao seu depoimento, tá bom? Tá bom. Rita, muito obrigada pela abordagem, pelo cuidado, pela entrevista. Mais uma vez, quero ressaltar o prazer de participar do PPGH e de construir essa história juntos, né? Eu acho que esse é um ponto. Como eu disse no início, meu ingresso é recente, mas as perspectivas são muito de futuro e já realizando algumas ações de integração, né? Então, eu penso muito numa frase que eu falei um pouco sobre a pedagogia histórico-crítica, a psicologia histórico-cultural, que é a base das ações que eu tenho realizado no âmbito de formação de professor e de pesquisador. Então, eu posso falar uma frase do próprio Vygotsky que eu acho que nos ajuda a pensar mais sobre o que é esse processo investigativo, de pesquisa, de ensino e de extensão. Então, tem uma frase que é a seguinte: um ser que se encontrasse plenamente adaptado ao mundo que o rodeia, nada poderia desejar, não experimentaria anseios de outra coisa e, de certo, nada poderia criar. Por isso, na base da ação criadora, está sempre a inadaptação, que é fonte de necessidade, anseios e desejos. Então, acho que essa é uma mensagem quando a gente pensa os processos investigativos de ensino e de extensão.
Eu agradeço.